Nós vamos tratar de um assunto que cai na primeira fase, cai muito na segunda fase, que é relacionado à competência para julgar a ação. Qual é o juiz competente para analisar uma ação trabalhista? A regra está prevista no artigo 651 da CLT, que vai tratar do principal, ou seja, do local da prestação de serviço do reclamante. Essa é a regra, nós vamos ver também o que a OAB menciona em determinados pontos e vamos analisar o artigo 651 da CLT para que você possa focar nesse assunto, memorizar alguns pontos e caso precise localizar na sua CLT para a prova da segunda fase, você vai acertar. Então acompanhe comigo. Então item 3, vamos falar sobre a competência territorial. O juiz não pode conhecer de ofício a competência territorial. Isto é, se você teria que entrar com ação em uma cidade e você entra em outra cidade, o juiz desta cidade não pode conhecer de ofício que ele é incompetente em razão do território, em razão do lugar. A parte é que tem que alegar. A parte tem que alegar a incompetência territorial do juiz, sob pena de prorrogação. Se ele não alegar, haverá prorrogação da competência do juiz da outra vara. Lembrando que a competência territorial é uma competência relativa, conforme previsão no artigo 62 a 65 do Código de Processo Civil. Mas vamos analisar aqui o que interessa, que é o artigo 651. A base você já tem. Onde o empregado tem que propor ação. Tem que propor ação no local da prestação de serviço. Agora, lembrando, o empregado pode ser também reclamado. Porque se o patrão entra com inquérito para apuração de falta grave de um empregado que é dirigente sindical, ele, o patrão, ele é o autor e o empregado é o reclamado. Então, nesse caso, é no local do reclamante ou reclamado, quando ele for empregado. Vejamos. Olha o que diz o artigo 651. A competência da Justiça do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, quando ele for reclamante ou quando ele for reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Nós temos aqui ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Agora observe, o juiz competente para julgar então é do artigo 651. Nós temos que é do local da prestação dos serviços. Prestou serviços em Guaxupé, mas reside em Belo Horizonte, juiz competente, o juiz de Guaxupé. Agora, o examinador da OAB também entende que, como competente, o lugar da contratação. Isso já foi aceito em prova da OAB. Se você foi contratado em Belo Horizonte e faltou um T, prestou serviços em Guaxupé, o juiz competente é o de Belo Horizonte e de Guaxupé. Então nós temos uma exceção com relação a esse artigo do 651 que a própria OAB aceita. Agora nós temos outra situação, que é o caso do agente ou viajante comercial. Artigo 651, parágrafo 1º da CLT. Nesse caso, a empresa ela é fixa, mas o empregado é móvel. Observe, se você tem um viajante ou um agente comercial, a empresa está fixa em um determinado local. Então nós temos a empresa fixa aqui. Gostou da minha casinha, né? Vamos fazer uma casinha melhor aqui. Uma empresa. Então nós temos aqui uma empresa. Essa empresa que ela é fixa. E o representante ou os representantes são móveis. Então, qual é o juiz competente nessa situação? Temos duas situações que você tem que saber. Está lá no artigo. Primeira situação, local em que a empresa tem agência ou filial, a que o empregado está subordinado. Se o empregado está subordinado a uma agência ou filial, o local em que ele deverá ajuizar a ação é onde a empresa está estabelecida. Por quê? Porque ele é móvel, o empregado é móvel. E a segunda situação, caso não haja agência ou não haja filial e o empregado não esteja subordinado àquela, o local competente será o domicílio do empregado ou da localidade mais próxima à escolha do empregado reclamante. Entenderam as situações aqui? Temos duas hipóteses.
A primeira, se ele estiver subordinado a uma agência ou filial, ele tem que entrar com a prestação, ele tem que entrar com a ação lá. Vamos imaginar um exemplo. Belo Horizonte. Ele é vendedor de Belo Horizonte, ele é o representante de Belo Horizonte e ele viaja o estado de Minas Gerais todo. Ele está subordinado a Belo Horizonte. Por mais que ele viaje em várias cidades do estado de Minas Gerais, ele só pode propor ação lá em Belo Horizonte. Agora, e se ele não estiver subordinado a Belo Horizonte? Então, ele pode propor ação no domicílio dele ou na localidade mais próxima. Esse é o tipo de questão que se for de múltipla escolha, você acerta tranquilo analisando esses pontos. E se for da segunda fase, você tem que analisar onde que ele está subordinado ou não, se ele está ou não, e a cola está no artigo 651. Passamos ao outro parágrafo. Parágrafo 3º. E se for uma empresa que promove a realização de atividades fora do lugar da contratação? Observem que lá, no primeiro exemplo, a empresa era fixa. Agora, a empresa aqui, ela que é móvel. Exemplo, circo, feiras de negócio, empresas de empreendimento. Então, a empresa aqui que é móvel, ela vai caminhando, né, da medida que tiver serviço. Então, a reclamação trabalhista pode ser ajuizada no lugar da contratação ou no local da prestação de serviço. Imagine que o palhaço do circo foi contratado na cidade de Belo Horizonte, mas depois foi para Alfenas, depois foi para Varginha. Onde que ele vai entrar com a ação? Ou no lugar da contratação, Belo Horizonte, que ele foi contratado, ou no local da prestação de serviço, Alfenas ou Varginha. Agora, temos a OJ 149 da SDI 2, que diz que não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso pelo trabalhador da faculdade prevista neste parágrafo 3º. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta. Então, nós temos a OJ 149. Você deve ir no seu índice remissivo, localizar a palavra-chave, e é isso que você tem que fazer para tentar descobrir na hora da sua prova. Ou seja, será que é juízo competente? Será que é competência? E com isso você vai localizar o seu artigo 651 no índice. A partir desse momento você está começando a ficar preparado para localizar. Vamos falar do parágrafo 2º. Eu pulei o parágrafo 2º e nós vamos analisá-lo aqui agora. A competência internacional da Justiça do Trabalho. Então, o que nós temos? A competência, na CLT fala junta de conciliação e julgamento, mas não é junta mais, Justiça do Trabalho, nós temos. Ela é estabelecida neste artigo, entende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então nós temos um exemplo que eu mencionei. O empregado é contratado no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. Quando ele voltar para o Brasil, a reclamação trabalhista ela pode ser proposta aqui no Brasil. Tem que ter pelo menos um representante no Brasil também para facilitar a propositura da ação. Se você não tiver ninguém aqui no Brasil, não tem como. Agora, quais são os requisitos? O direito processual aplicado é o direito processual brasileiro. O direito material aplicado é, em regra, do país da prestação de serviço. Nós temos aqui o princípio da territorialidade, mas tem uma exceção. Se o empregado já trabalhava no Brasil e foi cedido, removido ou contratado por empresa com sede no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior, nesses casos aplica-se a legislação mais favorável, Lei 7.084 de 82. Então você vai fazer a remissão dessa Lei 7.084/82, verificar se ela tem na sua CLT e mencionar do lado do seu índice remissivo o número dessa lei
e lembrar desse detalhe. É lógico que você tem que fazer essas anotações e fazer a memorização diária desses pontos, porque muitas das vezes na sua prova você pode responder com o seu conhecimento e deixar de colocar os artigos ou súmulas ou orientações. Nesse caso, a pontuação que você vai perder é muito pequena e o que você falou de conhecimento que já está dentro do seu subconsciente, você vai pontuar. Só para finalizar, vamos falar do foro de eleição ou cláusula de eleição de foro. Artigo 63 do CPC. As partes escolhem o foro para resolver problemas futuros. Atenção, esse artigo 63 não é aplicável na Justiça do Trabalho, porque é incompatível com o processo do trabalho. Trata-se de proteção ao trabalhador hipossuficiente. Imagine que você feche um contrato com uma grande empresa e ela coloca que você só pode questionar questões trabalhistas lá na cidade de São Paulo, por exemplo. Nesse caso, foi eleito um foro de eleição. Isso aí não é aplicável às relações de emprego. Guardou? Memorizou? Fixou? E faça resumos, faça anotações para relembrar desses pontos. Juízo competente para analisar as ações trabalhistas é do local da prestação de serviços do empregado. Mas nós temos as exceções, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Muita atenção nesse ponto. Até a próxima aula.